Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui agora de novo, gente, nunca mais eu vim com esse vídeo de BR Responde. São várias perguntas que vocês me mandam sobre diversos assuntos e esse vídeo de BR Responde é sobre tema de vida com Deus. Eu mandei vocês, na última fotinha no Instagram, mandarem perguntas pra mim sobre vida com Deus, ministério, igreja, todas essas coisas, intimidade, tudo, bafos, polêmicas. Eu li algumas aqui e eu falei... tem como fugir, não? Tô brincando. Tô brincando, gente, mas assim, eu vou responder pra vocês, eu tô aqui com o meu celular, vou abrir essa fotinho e vamos nessa. Nath Rodrigues _ LS. BR responde: o que Deus significa pra você? Manda beijo. Beijo, foi a primeira. Bom, Nath, é muito difícil falar, tipo, porque é tudo. Significa tudo, significa o meu alvo, significa uma pessoa que... significa tudo. Quando eu descobri que ele realmente é vivo e que as coisas são todas pra ele, as coisas... eu nasci por conta dele e eu tenho um propósito na Terra aqui por conta dele. Enfim, é algo muito estranho, a gente... enfim, mas ele acaba sendo tudo pra mim, porque eu vivo pra ele, então Deus é tudo pra mim. Tudo, 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 tudo. Underline M. Chagas perguntou: qual o seu maior sonho em relação ao seu ministério? Tem várias perguntas. A primeira pergunta foi essa. Qual o seu maior sonho em relação ao seu ministério? Bom, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Eu não sei se eu vou estar me expondo demais, mas eu preciso abrir aqui o que aconteceu comigo. Eu saí da igreja que eu estava. O motivo eu não vou dizer, porque é muito pessoal, mas aconteceram algumas coisas e acabou que Deus quis assim. Não entendi também. Não é em relação à briga, nada em relação a outra igreja, não, tá? Eu saí, tá? Acabou que Deus quis assim, Ele me tirou e eu tô numa nova. Eu tô naquela, se chama Igreja Profetizando as Nações, da Fernanda Brum, lá no Recreio, perto do Metropolitano. E se você quiser ir, só vem, porque eu tô lá, calma. Mas é isso, gente, eu tô numa igreja nova. Bom, vamos pra primeira pergunta. Underline M. Chagas. Qual o seu maior sonho em relação ao seu ministério? Bom, como eu tô nessa igreja nova, né, o ministério é novo também, dos adolescentes. Mas o que eu realmente, no meu ministério, que, enfim, que um dia, né, eu quero que o meu maior sonho realmente é estar na frente de adolescentes, estar liderando pessoas, sabe vocês que no canal? Então, eu quero ver vocês assim, liderando vocês, ou tipo pessoas mesmo, adolescentes na minha frente, assim, eu quero liderar multidões. Eu quero estar na frente de multidões. Eu anseio por isso. Anseio por ser voz de uma geração que não brinca com o pecado, que quer realmente uma vida com Deus. Eu sei, isso é louco, mas é o meu sonho. E isso não vem de mim, vem dele. E eu sei que um dia Deus está me capacitando pra ficar na frente de adolescentes e, enfim, de multidões, porque, enfim, eu me vejo assim. Mas é isso, meu maior sonho com o meu ministério é poder crescer, poder alcançar muitas vidas. E o que você faria se soubesse que Jesus iria voltar amanhã? Se a resposta da última pergunta for algo que ainda não faz, conte-nos porque ainda não faz. De verdade, eu iria fazer tudo aquilo que eu queria, tipo... esquecer a escola, que deve ter... ah, amanhã tem escola. Esquece essa merda, não vou pra escola nada. Eu não vou. O que eu ia fazer? Eu ia falar pra todo mundo: cara, Jesus vai voltar amanhã, vamos se encontrar. Vamos ficar louvando, fazer tudo que a gente quer. Tipo, eu ia ir eu ia fazer tudo aquilo que eu queria, que eu quisesse. @G_Coimbra perguntou: o que mais mudou na sua vida depois que você conheceu a Jesus? Beijo, linda. Beijo. Gente, tudo. Tudo. Quem me conhece sabe disso. Que até na maneira do meu olhar, o meu olhar mudou. A maneira como eu falo mudou. A maneira como eu me relaciono com as pessoas e com as situações mudaram. Então meu caráter também mudou, porque Jesus, quando ele entra, ele muda tudo que ele quiser. Não tem como você ficar metade, 50% tô com Jesus, 50% não tô. Porque não, gente, quando ele entra, ele faz a transformação completa. Tanto da sua maneira de ver a vida, como a sua maneira de ver o seu próximo, como na maneira de você se ver.
Jesus, ele muda por completo. @SantosKel perguntou: como você começou a fazer vídeos e era evangélica? As pessoas falavam de você por ser evangélica e ter um canal no YouTube? Manda beijo. Um beijo. Gente, em primeiro lugar, as pessoas... No começo, quando eu comecei a gravar vídeo, né? Eu não... Acho que não era evangélica, não. Nunca tinha conhecido... Não, ia pra igreja, eu acho. Gente, eu nem lembro. Mas eu acho que eu tava afastada na época que eu tava com os vídeos, quando eu comecei. Eu acho que eu comecei a gravar os vídeos e esqueci de Deus, eu acho. Eu não lembro, gente. Mas eu acho que não tinha nada a ver com Deus. Tipo, tava curtindo a vida. Tava normal, tava, enfim... Não lembro, mas eu acho que não tinha nada a ver com Deus nessa época. Acho que não. Não. Aí eu tava de boas, assim, só gravava vídeo, mas as pessoas falavam também de eu gravar vídeo, então as pessoas na escola, as pessoas em qualquer lugar, ai, você grava um vídeo. Tipo, sempre tem aquelas piadinhas, né, gente? A pessoa não cresceu, entendeu? Acha que é palhaçada gravar vídeo, acha... Não sei. Aí grava vídeo, né? Começa a rir. Tipo, oi, querido. Ali a porta. Não tô achando. Tem alguma coisa aqui, né? A pessoa tá rindo? Não. Porque você grava vídeo. Tipo, não tem senso. Mas assim, sempre vão falar, tá? Então se você for macumbeira, vão falar alguma coisa. Se você for evangélico, vão falar alguma coisa. Se você gravar vídeo, vão falar alguma coisa. Se você for uma pessoa, vão falar, tá? A Morales Aline. Não sei se tá certo, mas tudo bem. Como é ter um relacionamento com Jesus? É top, mas assim, não é de um dia pro outro. Entendeu? Não é de um dia pro outro. As pessoas acham que não. Como assim? Impossível. Não é impossível. Não é fácil não, tá? Porque pra você entender que Jesus é teu amigo, como as coisas que foram construídas na tua cabeça, que Jesus não pode se relacionar com você. Pode se relacionar com todos os outros, menos com você porque você é adolescente, você é criança. Criança não faz nada, criança só brinca. Cara, isso é um pouco difícil de ser quebrado na tua mente. Mas se você for até o fim, falar, cara, não, eu vou buscar, eu vou tentar ter uma experiência com Jesus. Sabe como você consegue ter uma experiência com Jesus, um relacionamento com Jesus, quando você começa a buscar experiências com Ele? Eu quero ter uma experiência com Jesus, pelo menos uma. Eu quero ter alguma coisa pra falar e pra sentir e pra ver que Ele é real. Teve uma experiência que eu já falei pra vocês, que foi no dia 1º de janeiro de 2015, quando ele escreveu o meu nome. Ele escreveu Bia no céu e eu chorei muito, eu contei como foi a experiência. Muita gente não acredita, mas muita gente acredita porque foi real. E eu comentei tudo, eu fui dormir chorando, eu tava afastada nessa época. Eu falei, não, Jesus, mostra se você tá me vendo agora, mostra o meu nome, faz alguma coisa no céu. E ele escreveu Bia no céu. E até hoje, gente, foi uma sensação única porque eu tava afastada nessa época e ele já tava me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Relacionamento mesmo, sabe? Tipo amigo, tão real quanto alguma coisa que estiver ao seu lado agora. Ela super descreveu como é ter um relacionamento com Jesus. Relacionamento mesmo, sabe? Tipo amigo, tão real quanto alguma coisa que estiver ao seu lado. Quanto tempo demorou pra você ter um relacionamento com ele? Bom, Aline, tipo, foi assim. Não foi do dia pro outro, como eu já falei. Foi uma coisa assim que demorou sim, tá? Demorou, eu entrei na igreja, aí eu comecei a escutar muito, sabe, sementes foram caindo, muita coisa minha tava indo embora, tava sendo quebrada, muitas batalhas que eu passei no início, então demorou sim. Aí daqui a pouco eu fui pegando ritmo, fui lendo mais a Bíblia, fui me alimentando, sabe aquele primeiro amor? Eu comecei gente, a me jogar de cabeça, a querer só pensar em Jesus. Eu tava indo pra escola, voltando, sorrindo, apaixonada. E as pessoas falavam, nossa, você tá apaixonada por alguém, né? Não é possível. E eu falava, cara, é por Jesus, porque... E eu comecei a ter esse relacionamento, comecei a buscar todos os dias, eu comecei a colocar louvor, comecei a ler mais a Bíblia, comecei a ter palavras que vinham no meu coração diretamente pra mim. E eu falei, cara, Jesus, ele tá me olhando porque essa palavra é pra mim, todos os dias tinha algo pra mim. Eu recebia versículos e era alimentada e tal. Então, todos os dias eu tinha um ritmo muito intenso e louco na presença de Jesus. Eu sempre... Enfim, e essas experiências com ele que me faziam toda hora criar esse relacionamento. Eu lembro que no início eu tava na cama da minha mãe, na época, né, lá na casa da minha avó, e eu comecei a falar, Jesus, tu é meu amigo e tal, meu nome é Beatriz, comecei a me apresentar pra Jesus.
Comecei a falar tudo. Comecei a falar. Como se ele estivesse aqui do meu lado. Comecei a falar, meu nome é Beatriz, eu tenho quantos anos, eu tenho uma irmã gêmea. Comecei a falar como se ele não me conhecesse. E comecei a conversar com ele como se fosse um amigo. Eu aprendi isso na Sara Nossa Terra. E foi assim, foi criando um relacionamento. A gente foi criando um relacionamento. Todos os dias, quanto mais eu orava, mais eu tinha confiança e mais eu sabia quem Deus é. @CSCHWets. Assim? Eu acho que era. Como você descreveria o Deus em que você acredita? O Deus que te apresentam é que você conhece? Como você o descreveria? Beijinhos pra você, minha flor. Um beijo. A base de tudo seria o centro, seria o alvo, seria, tipo, completamente tudo. @expresso9.34. Qual a sua opinião sobre o casamento gay? Dentro da igreja evangélica, contra ou a favor? Sem meio termo. Beijo. Um beijo. Eu adorei essa pessoa, porque essa pessoa, ela não não deve assistir o canal, porque... Não sei. Só pra deixar no ar. Eu acho que deve ter visto. Não, eu quero criar polêmica, eu quero tacar isso pra ela responder. Mas eu vou, tá? Fica tranquilo. Bom, vamos lá, por parte. Perguntou pra mim o que eu acho e tudo mais sobre isso. Vamos lá. Bom, primeiro, minha opinião é minha opinião, tá? Então você não é obrigada a concordar, tá? E nem eu sou obrigada a concordar com você e a gente viver numa boa. Assim como eu tenho vários amigos que são e eu convivo com eles e eu amo. E eu amo realmente porque são de verdade, são lindos, são maravilhosos, eu adoro. Mas eu vou falar minha opinião porque você não perguntou, eu vou responder. Eu sigo os princípios que estão na palavra de Deus. As pessoas acham que a Bíblia, ela apenas são regras, são estatutos e são apenas regras pra você seguir. E, enfim, né? Mas como cristã, eu acredito que a Bíblia é muito mais do que isso. Eu não sou a favor, eu não acho certo, não acho que é a verdade, né? Eu realmente eu sigo aquilo que tá escrito na palavra e o que tá na palavra é simplesmente isso. E que ele não aceita e é algo muito mais complexo do que simplesmente isso. Porque as pessoas chegam, mas o amor, mas o amor. Ué, a família que não é a família idealizada, ela também não tem amor? Ela tem afeto, ela tem amor, e eu não discrimino pessoas que querem seguir isso e é a vida delas, elas fazem o que quiser. Mas o princípio da Bíblia, o princípio da palavra de Deus o princípio de Deus diz que é algo condenável aos olhos de Deus. É algo que Deus realmente, ele não criou. Ele não criou a família que as pessoas hoje em dia estão criando. Por quê? Eu sei que o diabo ele vem pra matar, roubar e destruir. Então ele vem logo onde? Na família. Porque a família base, ela é o centro de tudo. Então se o diabo ele ataca aí, ele vai acabar atacando todo o resto. Então ele sabe onde interferir. E ele acaba interferindo e hoje em dia as coisas estão assim por conta dele, sabe? A terra e o mundo já é do maligno, sabe? Tá escrito na palavra isso. E por isso eu não concordo, por conta que isso está escrito na palavra de Deus, que é condenável aos olhos de Deus. É condenável. Ele criou a família, e a família é um projeto dele. A família do pai, da mãe, do filho. É algo que vem dele, é um projeto, sabe? Deus, ele realmente criou você pra você encontrar uma pessoa que vai realmente crescer contigo e crescer no propósito pra serem uma só carne. Então, na minha opinião, eu não concordo, mas eu amo, eu respeito, eu apoio quem realmente fala pra mim, eu falo minha opinião, mas eu não vou jogar pedra, até porque Jesus falou, cara, quem não tem pecado, tire a primeira pedra. Isso é algo que as pessoas têm que entender. Diga não à homofobia, diga sim ao respeito. Assim como eu respeito a opinião de quem pensa diferente de mim, as pessoas também têm que aceitar não à homofobia e digo sim ao amor, digo sim à compreensão, à compaixão.